Resíduos sólidos urbanos, desafios para a sociedade. Cada um de nós, como cidadãos, produzimos a cada dia mais de 0,5 quilo de lixo em nossas residências, demandando todos os anos problemas de ordem econômica, sanitária e até estética. Como cada um de nós, cidadãos, podemos cooperar para resolver ou mitigar este problema? Se você quer saber mais sobre isso, fica conosco, eu aguardo você só um minuto. Até já. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate na parceria do Jornal Diário do Litoral com os canais do Protagonismo Cidadão. Nessa semana no painel de inovação para falar sobre resíduos sólidos urbanos e os desafios da sociedade. Um tema tão relevante, nós recebemos no estúdio mais uma vez o advogado e professor universitário Antônio Lawande, ele que tem um grande conhecimento nessa área ambiental. Doutor Antônio, seja bem-vindo mais uma vez. Sérgio, muito obrigado pela acolhida, dividir contigo aqui a palavra nesse canal importante de discussão desse assunto que é hiper relevante para a nossa região. Acompanhado aqui do doutor Antônio, engenheiro e fiscal ambiental, Luiz Antucci. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Agradeço também o convite. Não sou muito afeito a fazer programas que eu me sinto meio estranho em falar assuntos que eu pouco conheço, né? Você conhece muito esse assunto, fica aqui, não seja tão modesto, né? Tem muita faculdade para fazer ainda. Mas boa tarde a todos. Nós temos um velho companheiro, participante desse programa, que também tem trabalhado muito a fundo nesse assunto, que é o professor Jorge Tassi, ele que está conosco no vídeo falando de Belo Horizonte. Professor Tassi, seja bem-vindo mais uma vez. Sérgio, um prazer. Só não gostei do velho, Sérgio, mas tudo bem. Prazer enorme estar com vocês, poder dialogar, dividindo esse programa com pessoas tão queridas e principalmente inteligentes e vocacionadas com o desenvolvimento das políticas de gestão ambiental para abrir a nova economia que nós precisamos encontrar para abrigar tantas pessoas que precisam de uma nova vida nessa nossa sociedade. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Antes de voltar com você, professor Tassi, eu quero colocar uma questão aqui para o Dr. Lawande, que acho que é uma questão que abre aí uma possibilidade de todos nós falarmos um pouquinho sobre isso. O governo federal estabeleceu como meta o fim dos lixões em 2 anos, ou melhor, o fim dos lixões em 2 anos e o reaproveitamento de 48% dos resíduos até 2040. O tamanho desse desafio aí, doutor? Gigante. Se você pegar a série histórica, ele já responde para você que é gigante. Esse desafio de encerrar o ciclo dos resíduos sólidos, sejam os resíduos sólidos urbanos, sejam resíduos sólidos da construção civil, os resíduos sólidos como um todo, e gerenciá-los através dessa coisa precarizada do lixão, que é o não gerenciamento propriamente dito, vem sendo adiado desde a primeira discussão e da primeira fase da vigência da Lei 12.300, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então ele vem sendo adiado, ele vem sendo protelado, sempre sob o argumento de que o Estado e especialmente a autoridade local ainda não tinham asa para implementar esse tipo de situação. E com relação a, não vou chamar reciclagem, a reinserção de 48% dos resíduos no ciclo econômico, eu acho um desafio mais factível do que propriamente
o fim absoluto dos lixões. Porque um lixão não nasce do nada. Um lixão nasce de uma má conduta, de um ponto viciado que se alarga a não observância daquela situação por N fatores, não só econômicos, mas especialmente a não observância das responsabilidades compartilhadas. Tem muito a ver com aculturamento, né? É isso mesmo, Luiz? Eu acho que sim. Ainda é o seguinte, a gente hoje enxerga os problemas de anos atrás diferente, né? Nossa técnica já mudou bastante, nossa visão mudou bastante. Então, em 2010, quando foi lá a edição do Plano Nacional, a visão era uma que eu falo muito, é que naquela época, para quem leu, acho que como eu li, a gente também queria acabar com os catadores, na realidade, né? Você sair da condição de catadores, né? Aquelas pessoas que vivem do lixo, para outra condição de funcionários, talvez. E o Plano Nacional não fala isso, mas ele dá a entender para mim isso, né? E a gente continua hoje com condições subhumanas para muita gente que trabalha do lixo, seja ele o domiciliar, né, o antigo aterro, o antigo, desculpa, lixão, seja ele os recicláveis, que a gente pega muito. Eu sou de São Vicente, eu sei falar de São Vicente, né? Então eu enxergo muitos lugares, eu fiscalizo muitos lugares que tratam de resíduos possivelmente recicláveis, mas o pessoal que trabalha lá trabalha em condição subhumana, né? Tá certo? Como é que você enxerga, professor Tássio, o tamanho desse desafio até 2040 e o fim dos lixões em até 2 anos pelo governo federal? Ô Sérgio, eu costumo falar que tecnologia e economia, quando estão juntas, efetivamente, elas acabam atropelando o comportamento humano. A gente acaba tendo que se submeter a esses processos. E é o que vai acontecer em relação a essa nova realidade de gestão dos resíduos sólidos. Então, a nova economia que está nascendo, efetivamente, em substituição àquela economia de amplo desperdício que nós tivemos ao longo da nossa história, ela será absolutamente superada baseada nessa nova visão que, efetivamente, apesar de nós termos leis, né, desde o ano 2010, como bem falou o Dr. Lalvandi, né, como o nosso amigo Zantucci vem a falar, ela não está sendo implantada exatamente por um problema de cultura. Só que o mercado já entendeu, não tem como você frear esse desenvolvimento, porque a gestão do resíduo sólido urbano ela acaba se atrelando a vários modais econômicos interessantes, como, por exemplo, a produção de energia totalmente limpa e sustentável, que principalmente vai substituir a poluição. Em vez da gente poluir os nossos ecossistemas, nós vamos poder, acima de tudo, gerar energia e gerar rentabilidade nesse mercado. Imagine a questão da pessoa que efetivamente gerava dano, ela vai substituir o dano que ela praticava por lucro. Então, é uma necessidade de mentalidade que efetivamente vai ser absorvida, eu acredito que de forma relativamente rápida, a partir de agora. Bom, deixa eu agora apresentar para quem está nos acompanhando os nossos outros 2 convidados do vídeo, que de maneira muito gentil aceitaram participar conosco nessa conversa. Um deles é João César Gomes, ele que é empresário e fala conosco também, se eu não me engano, da região de Ribeirão Preto, além do Vladimir Reis da Silva, que é coronel da reserva da Polícia Militar. Ambos integrando aí conosco esse debate. Eu gostaria da opinião de vocês dois a respeito dessa primeira pergunta. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Como já foi falado, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, Coronel Vladimir. Eu gostaria de começar a minha participação trazendo a minha experiência dos 4 últimos anos antes de eu passar para a reserva. Eu comandei ali a região da Cracolândia e ali nós temos 2 zeladorias, né, 2 limpezas diárias. Imagina, né, toneladas e toneladas de lixo que são removidas diariamente ali. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o professor Jorge Tassi é a seguinte, né, com base na minha experiência de gestor público. Como a gestão dos resíduos pode influenciar em relações urbanas, como violência, emprego e renda, organização dos espaços públicos e melhoria da qualidade de vida em geral da população? Meu caro, muito obrigado. Eu acho que a questão é muito pertinente, eu acho que tem tudo a ver com esse procedimento.
E uma coisa que já foi falada, inclusive, acabou de ser conversado agora pelo nosso amigo Zantucci aqui, diz respeito que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não trabalha mais com a ideia do catador de lixo, a gente tem que começar a trazer dignidade para dentro do processo e eliminar essa ideia do catador. Nós precisamos conceber essas pessoas como microempresários ou microgestores locais do próprio resíduo, trazer uma ideia de dignidade para essas pessoas, organizarmos as cooperativas de resíduos, pensar na ideia de que eles são produtores de insumos para o processo produtivo, grandes incentivadores da economia circular, e poder aproveitar todo esse mecanismo para que a gente possa gerar mais receita para trazer dignidade para eles e para trazer investimento para o âmbito da sociedade. Isso vai impactar com certeza a questão do âmbito da violência, porque a gente vai conseguir mostrar para a sociedade uma nova realidade, uma nova possibilidade, um novo espaço de dignidade, e isso, limpando a cidade, a gente acaba mostrando isso para todos, e isso também vai valorizar o espaço público de forma a poder trazer mais turismo, mais comércio, para trazer mais renda para outras áreas da própria economia, e nós vamos acabar reduzindo custos da atividade de outras empresas que trabalham na mesma região. Então, todo mundo só tem a ganhar nesse sentido, meu amigo. Muito obrigado pela presença e pela pergunta que você fez aqui conosco. Agora, João César Moraes, fica à vontade também para a sua participação, obrigado. João. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, o pessoal que está assistindo, o Vladimir, o Jorge Tassi. Eu sou da região de Ribeirão Preto, Catanduva, Rio Preto, e a gente sente na pele o que é sentir o cheiro da vinhaça. É uma grande reclamação da população do interior de São Paulo. Como resolver isso? E eu gostaria de saber, como o particular pode investir em modelos de negócios sustentáveis que agregam nesses valores. Bom, eu agradeço a pergunta também, o João, eu acho que ela é um foco daquilo que a gente está falando, né? E aí, primeiro, eu acho que seria muito importante a gente perceber que quando a gente trata de os resíduos das atividades industriais, nesse caso a própria vinhaça, porque ela é produto residual da produção de álcool, para os nossos ouvintes aí, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Cada litro de álcool que é produzido gera cerca de 18 a 19 litros de vinhaça, que é um resíduo que efetivamente tem um cheiro péssimo, é carregado de ácido sulfúrico que precisa ser reabsorvido no âmbito da sociedade. Quando a gente traz a vinhaça ou mesmo outros elementos como uma biomassa sólida, aliás, uma biomassa líquida, porque isso é sobra de garapa, basicamente, para aquela pessoa que não conhece bem o sistema, para junto da gestão do resíduo orgânico que nós temos na nossa casa, aquele resíduo que é gerado no âmbito das nossas cidades, nós conseguimos montar uma biomassa com muita capacidade de geração de energia elétrica, geração de biogás e possibilidade de que essa junção dessa biomassa líquida com a biomassa produzida exatamente baseada no resíduo orgânico, que é produto do lixo comum que nós desenvolvemos na nossa casa, nós conseguimos desenvolver adubos, fertilizantes que podem auxiliar tanto no desenvolvimento do agronegócio, melhorando o coeficiente de agricultabilidade das áreas, como também reduzir impactos ambientais em áreas degradadas. E aí, eu queria fazer eu mesmo uma pergunta para o nosso amigo Zantucci, que trabalha na área de fiscalização. Zantucci, você conhece, por um acaso, áreas degradadas aí na região tua? Por favor, dá uma visão para o nosso ouvinte, para quem acompanha a gente aqui. Você conhece isso, meu caro? Caramba, quase nada, viu? Olha que... Ainda ontem eu estava escrevendo um plano de trabalho estamos tentando fazer um convênio com a FATEC para desenvolver um sistema nosso de fiscalização. Eu estava escrevendo isso, né? Que a São Vicente, a região tem muito, mas São Vicente é um foco bastante grande de áreas degradadas, né? De vários jeitos, né? Ou por vários motivos, né? Seja por invasões, seja por erosão, né? Por excesso de chuva. Então, São Vicente sofre muito com isso, né? E com resíduos sofre demais, né?
Até tinha uma pergunta depois, se eu posso fazer agora para o Tassi, também aproveitando a deixa dos outros colegas. Eu estive vendo o sistema que pode ser implantado em qualquer cidade e tal, e eu estava trazendo para São Vicente o sistema e querendo já implantar, adicionar, né, vamos dizer assim, um material a mais que a gente, como é uma cidade estuarina, né, aqui a região estuarina, a gente tem nos canais, tanto principais quanto os urbanos, né, muito material orgânico, né, proveniente tanto de problemas sociais quanto da maré mesmo, né. E um outro projeto que eu tenho é de limpeza de canais, dragagem de canais, né, e separação desse material com um tricanter, né, e um dos subprodutos é o material orgânico residual, né. Se dá para incluir numa linha dos projetos, né, que você tem mantido aí. Posso tentar traduzir para quem está acompanhando aí, que vocês estão falando não tanta sei, linguagem. Muito... Estão falando da linguagem técnica. Lodo de canal. Lodo, né? Aquela lama que fica lama ali. do canal. Na verdade, você separada, você está perguntando para o professor Tassi como é que faz para tirar aquele lodo do canal, desassorear ele e tratar esse negócio. Não, isso eu já tenho. Eu quero saber se eu posso incluir na planta que ele tem em mente, né? Que ele projeta, que ele tem estudado. Poderia ficar num painel acadêmico aqui. Professor, por favor, nos socorra aí. Da compostagem para biomassa. É totalmente possível desenvolver duas atividades. Quando você está falando do tricanter, obviamente você já consegue... O que é tricanter? Água, né? O tricanter separa a água, o mineral e o orgânico. Obrigado. Olha lá, então pronto. Ele é um sistema que vai fazer essa separação. Parte da água a gente já consegue voltar para dentro do sistema, ou seja, a gente consegue salvar essa água, dar uma qualidade até melhor às vezes do que a água que a gente consegue ter inicialmente. E aquele lodo que sobra dentro do processo, ele já é por si só uma biomassa. Naturalmente, precisa ser feito um estudo a respeito do tipo de composição química desse produto. E na medida que esse produto esteja na mão, essa composição química, que ele possa ser agregado com a gestão, por exemplo, do lixo, com terras vegetais que podem estar até contaminadas. A gente pode fazer essa gestão baseado na colocação da biomassa líquida. Então a gente faz processamento de cerveja, faz processamento de alimentos que estão estragados. A gente pode juntar tudo dentro do processo. Resíduos, por exemplo, da atividade industrial, vamos lá, de matadouro de boi, a gente pode trabalhar com esse processo. Quando a gente junta esse material, óbvio que tem que analisar a viabilidade de encaixar cada um dos resíduos dentro do processo, você consegue montar um processo de biodigestão. Nesse processo de biodigestão, essa biomassa ela vai ser absolutamente isolada, vai ser totalmente fechada. E dentro desse processo, vamos pensar aqui numa bexiga que você amarra a bexiga, coloca a biomassa lá dentro, amarra a bexiga e isso vai gerar gás. Esse processo é um processo anaeróbico, ou seja, sem presença de oxigênio, ou seja, isso não vai para o ecossistema, vai ficar ali fechado. Esse gás ele vai ser capturado e esse gás, esse biogás, ele pode ser transformado em vários processos, tanto para ser biometano, que pode ser o mesmo gás que é utilizado para você abastecer um veículo para andar na rua, quanto pode ser trabalhado dentro de mini usinas térmicas que podem gerar energia, que é o processo que a gente acaba executando hoje no dia a dia, tá bom? Também é importante que se ressalte nesse sentido. A sobra desse processo é um adubo muito rico, que vai ajudar exatamente na recuperação de terrenos, que pode ser empregado, e esse material pode se voltar para o âmbito da sociedade de forma como um produto, e não efetivamente como lixo. Nós precisamos enxergar isso de uma forma muito diferente do que aquilo que acontece hoje. Agora, Sérgio, a gente precisa falar de uma coisa, porque eu acho que eu queria ouvir o Lawande falar da importância da compensação ambiental como meio para a gente poder financiar esse tipo de operação, se isso é possível, para que a pessoa que acompanha o nosso trabalho possa entender, para que o prefeito que está ouvindo a gente falar possa entender como financiar esse tipo de política pública, tá? Tanto a questão do marco regulatório do lixo, que eu acho que é absolutamente importante, quanto essa questão que diz respeito à compensação ambiental como meio da gente poder financiar esse tipo de estrutura e gerar emprego e renda no âmbito da sociedade. Tá bom, ele já está até mediando aqui o negócio, o negócio do cara tá bom. Doutor, antes de responder a questão do Tassi, eu queria colocar uma questão para você comentar, que era o seguinte: por que é tão difícil, do ponto de vista da burocracia,
se viabilizar projetos que tratem o resíduo de uma outra forma, de uma forma mais inteligente, de uma forma que produza resultado, enxergando o resíduo como uma matéria-prima, como um ativo, e não simplesmente como um problema social. Como é que você, por que você acredita que seja tão difícil, se é que você acredita, lidar com essa questão? São duas variáveis. Isso é difícil, sim. A primeira variável é a variável econômica. Quem está dentro não quer sair e não quer deixar quem está fora entrar. E essa variável é agravada e quem está fora normalmente traz o novo como diferencial de competição. O novo está intimamente relacionado com o desenvolvimento tecnológico e com o tratamento do resíduo. Resíduo, diferente de lixo, é um conceito estético. O que é resíduo para você é matéria-prima para mim. Tá? É um conceito estético e econômico. A segunda variável é a variável normativa, a variável institucional. O IPCC fez um cálculo grosso. O IPCC é o painel de cientistas mais importante da ONU, que é justamente aquele que trabalha mudanças climáticas. De que inovações científicas demoram entre 10 a 20 anos para serem incorporadas às normas jurídicas dos países e internacionais. Então, se você tem um novo tratamento tecnológico, um novo gerenciamento tecnológico melhor, maior, mais eficiente do resíduo urbano, ele pode demorar 10 anos para se tornar um padrão normativo dentro de um país. Agravado, e aí o ciclo se retroalimenta por aquela história de que quem está dentro não quer deixar quem está fora entrar. Aí já são estruturas de monopólios, né, que dominam o mercado. Sim, e vão criando regras de barreira para que essas tecnologias novas não acabem podemos entrando. tapar o sol com a peneira, isso existe, ponto final. Isso é uma variável de mercado, tá? E é um bom mercado. Você imagina, eu e o Zantucci aqui, hoje geramos 1 quilo, pouco mais de 1 quilo, eu como mais do que ele. Então, dentro desse conceito, tem que pagar por esse 1 quilo, para gerenciar esse 1 quilo. Para onde vai? Agora você imagina uma cidade de 450 mil habitantes. Você imagina a região metropolitana de 1,5 milhão de habitantes. É um negócio bem rentável. Então, essas duas barreiras, na minha opinião, são as estruturas que mais prejudicam uma eficiente administração do resíduo. Agora, o Tassi colocou uma questão que foi antes da minha pergunta até, sobre como converter, né, todo esse problema dos chamados passivos ambientais. Como é que a gente pode explicar para quem assiste que muitas vezes, para quem tem uma área com problema de passivo ambiental, pode fazer a conversão disso em algo que beneficie um projeto de interesse da sociedade? Tem duas linguagens muito interessantes. A educação. Não podemos esquecer que gestão de resíduo não é um assunto de Estado. É um assunto da sociedade inteira. Bem colocou o nosso amigo, o nosso coronel da PM, é um assunto da sociedade inteira. E uma gestão de resíduo pode reconfigurar um espaço urbano que estava em decadência urbana e pode colocar ele para cima novamente. Muito associado com aquela teoria da janela quebrada. Tá? Sim. Muito associado com isso. Um local degradado tende a se degradar em progressão geométrica. E um local bom tende a ser ocupado pela população e revalorizado. Então, esse é o primeiro passo, reeducação. O segundo passo é o que o Tassi bem mencionou, dinheiro. Como é que eu alimento esse tipo de ideia? Dinheiro. É virar e falar, olha, no curto prazo você vai ter um investimento, que não é pequeno, mas é um investimento, que no longo prazo você vai ter uma situação 10 vezes melhor do que você tinha agora. Biodigestores. Mas o investimento é muito grande, é um passo muito largo, a minha perna é muito curta. Eu sei porque eu tenho 1,70 m, a minha perna é curta mesmo. Então, dentro desse contexto, como é que eu faço esse passo inicial? Eu vou dar o exemplo dos antigos, talvez não seja o biodigestor que ele está falando, mas dos antigos biodigestores das unidades agrícolas e cooperativas contratadas pelos grandes impérios do agronegócio brasileiro. Eles instalaram biodigestores nessas fazendas que eram fornecedores deles como empréstimo. O que garantia esse empréstimo? Era o produtor? Não. O produtor sequer pagava. Isso foi a primeira fase do crédito de carbono, aquele crédito de carbono do protocolo de Kyoto, não esse novo crédito de carbono.
Mas nada impede que esse novo seja utilizado numa forma muito semelhante, Sim. num project finance muito semelhante, de colocar, olha, aquele porco que fazia aquela bagunça com os seus resíduos, vai ser colocado tudo num biodigestor, eu vou livrar do ambiente uma tonelada equivalente de metano e H2S, ou HSO, seja qual for a variante do HSO, e essa tonelada vai se converter em crédito de carbono. Esse crédito de carbono garante a operação e eu entrego isso como pagamento do empréstimo inicial. Esse é só um exemplo. Existem outros tantos. Porque, por exemplo, a Funasa tem dinheiro sobrando para projetos de administração de resíduo, especialmente com a variável sustentável. Tem um manual para isso. Veja você que nos acompanha agora. O mesmo camarada que falou da guerra da Ucrânia aí um mês passado está falando agora de biodigestor. E o outro que falava sobre CCOs também está falando da mesma coisa, que é o Jorge Tassi. Mas eu queria que o João ou o Coronel Vladimir pudessem falar do tamanho do problema lá com a produção de cana, né? Falaram da questão da vinhaça, mas qual é o tamanho do problema ambiental que a sociedade da região da Alta Mogiana ali está tentando solucionar e que trouxeram vocês a participar desse debate conosco hoje aqui? Qual dos dois quer falar primeiro? Ô João, pode trazer até um problema que nós temos na região que está sendo discutido pelos agropecuários. Pois é, aqui eu conversei com a semana passada com o Jorge Tassi a respeito, fomos acionados pelo pessoal da Alta Paulista, e os pecuaristas estão reclamando que a alta quantidade de vinhaça na terra tem aumentado a quantidade de moscas e tem atacado o gado. E os pecuaristas estão preocupados, porque não estão ganhando peso, não estão morrendo. Então, falta ainda saber como fazer. No estado de São Paulo tem muito isso, né? E naquela região eles vivem da pecuária. O que fazer? Então, João, uma questão que a gente estava conversando agora, mas eu quero que vocês entendam que é muito mais do que isso, né? A questão da estética, né? Vamos sumir com a mosca, né? Porque, na verdade, nós estamos trazendo esses animais indesejáveis, o urubu também, né? A garça, a gente fala que a garça... a gente não pensa na garça, mas a garça está lá no meio do lixo também. A gente traz bactérias, a gente traz um monte de doenças para perto de nós, em cima da questão do aterro. O aterro tem o chorume também, né? Esse passivo ambiental todo, ele pode ser substituído por diversos processos, né? Então, a questão de, por exemplo, esses grandes produtores rurais, por exemplo, unidos, eles podem efetivamente converter o aspecto, as multas ambientais que eles pagam, converter os passivos que eles estão envolvidos, porque eles são obrigados muitas vezes a responder a termo de ajustamento de conduta, a ter que pagar multas ambientais, a negociar esse processo junto ao Ministério Público, para o Ministério Público acompanhar a mudança desse processo econômico e trazer a tecnologia para dentro do espaço de gestão deles. Aí a própria fazenda naquele espaço, ela acaba gerando energia para ela, para a própria cidade, ela acaba fazendo do lixo matéria-prima para processos produtivos extremamente interessantes, e em vez do pecuarista se manter na situação daquele que está reclamando porque a mosca está chegando para ele, ele vai ser parte investidor desse processo, né? Ele pode perceber, puxa vida, eu posso trazer algo de bom para a minha estrutura aqui. Até isso é possível, até porque o pecuarista, ele é um grande produtor também de resíduos bastante indesejáveis na nossa sociedade, já que efetivamente a flatulência das vacas efetivamente é um grande fator de poluição dos ecossistemas. Então a gente tem que observar de maneira holística que um produto se encaixa no outro e que isso tenha capacidade de propiciar para nós a constituição de uma economia, para a gente ver dinheiro, ver recurso, ver lucro, onde nós só estamos vendo lixo, destruição e coisa fedida. Coronel, tem que mudar. Como é que está essa questão do Ministério Público aí na região? Eles estão sensíveis a esse tipo de inovação? Estão se propondo a ser parceiros nos projetos? Como é que está a relação? Coronel? Eu aproveitando a fala, o professor Tassi, realmente aqui na nossa região de Ribeirão Preto, nós estamos, que já deveríamos, estar implementando,
usinas, né? Usinas desse modal. Infelizmente, nós estamos engatinhando e nós temos aqui Guatapará, que é a nossa cidade vizinha, aproximadamente 60 quilômetros. Nós temos aqui um aterro sanitário, quer dizer, todos os lixos aqui, pelo menos da região, são levados para Guatapará. Então, a gente vê que há um descumprimento, né, da lei e nós sentimos que realmente, quer dizer, é curto e curto prazo, não é curto, médio prazo, né? Isso vai ter que ser implementado e agora, informações que eu tenho como gestor público, os prefeitos estão realmente, né, acelerando aí esse processo e com certeza, né, o Ministério Público ele é o parceiro número 1 e é o principal interessado como fiscal da lei, né? Então é assim que eu sinto e eu vejo que o apoio, né, que nós temos do professor Tassi aqui na região vai ser muito grande, porque é um caminho que não tem volta e é para ontem, não é para agora. Nantucci, nós estamos com pouco tempo já, mas eu queria o teu comentário sobre essa polêmica toda sobre queimar o lixo ou trazê-lo para a cadeia de produção novamente, gerando mais riqueza. Você acredita que a gente consiga, de alguma forma, avançar nessa nova cultura? Não estou falando nem de problema do que a queima traria para impacto ambiental, né? Mas realmente fazer vencer essa ideia de que o resíduo ele pode se transformar num ativo econômico interessante, alimentando várias outras cadeias que estão dentro dessa estrutura. Entendi. Então, lá atrás, de novo, na época de 2010, que começou essa corrida, vamos chamar assim, que não foi bem corrida, mas a primeira ideia que eu tive, quando fui montar o esboço do que seria o nosso plano municipal, para apresentação lá para o prefeito na época, a ideia inicial era dar um jeito em tudo, né? Sumir com o lixo, né? Sumir com lixo, né? Não falava resíduo com essa vontade toda, né? E aí eu acabei recebendo muita gente cada um com um modelo diferente de transformação dos resíduos. Então veio plasma, né? Plasma de ar lá da Federal Fluminense, que eu achei bacana e tal. E aí pirólise e vai embora, né? Bom, aí você acaba entendendo que a melhor coisa a fazer é o que o plano mesmo fala, né? Partir para o reaproveitamento, quer dizer, todas aquelas modalidades de não destruição simplesmente do resíduo, mas de transformação, e com vistas na área econômica também, né? Ou seja, reaproveitamento econômico do material, como o Tassi estava falando, assim, te levam depois a pensar que a destruição ou a minimização de resíduos fica para o último estágio se você precisar, né? Então, plasma é legal, é um negócio, né, high-tech, um negócio, né, jornada nas estrelas, vamos chamar brincando, né? Mas não é o ponto, eu acho, né? Então, o ponto mesmo é esse, né? É educação ambiental, reduzir consumo, reutilizar, reaproveitar, reciclar, né? E, assim, por falar em queima, né? Na realidade, qualquer tipo de transformação térmica, né? Tudo que você for fazer tem que estar dentro da lei, de qualquer forma, né? Então, as emissões todas de uma queima vão estar dentro da lei. Então, não é o problema isso. O problema é econômico, né? Num sentido bem amplo, né? Ou seja, reaproveitar alguma coisa é economicamente viável, então é interessante, né? Mas é interessante, né, Antônio, porque a quantidade de resíduo é tão grande que parece até algo não muito inteligente a gente não conseguir compor todos os interesses. Porque se a gente ainda tem 2.000 lixões, estamos falando de 2.000 lixões ainda ativos no Brasil, acho que até mais do que isso, e não poderiam nem existir, porque querem acabar com o aterro, quando na verdade ainda tem milhares de lixões espalhados pelo Brasil. Então, é uma prova que nós temos demanda mais do que suficiente para compor os interesses. Então, talvez esse seja um grande desafio, né? A gente começar a não falar em criar usinas de queima, mas tentar melhorar o processo de encadeamento da produção para conseguir fazer com que essa demanda se transforme em riqueza. Qual que é a análise do ciclo desse resíduo?
Eu digo isso porque não são só essa quantidade absurda de lixões e gerenciamento de resíduos ineficientes que temos no Brasil. Mas se você pensar bem, você tem 6 ilhas de lixo oceânicas, uma delas do tamanho do estado do Texas, no meio do Pacífico, gerados não por pelo ciclo econômico meramente de consumir refrigerantes, águas, garrafas PET, etc. e tal. E elas se formam com material descartado e as correntes marítimas levam para lá. Por força de consumo urbano. Sim. Por força eminentemente de consumo urbano. O mergulhador, o aventureiro Vitor Vescovo, construiu um submersível e desceu até o ponto mais fundo da crosta terrestre. Challenger Deep, Fossa das Marianas, Oceano Pacífico. O que ele encontrou lá? Poliquetos, um deserto e uma embalagem de chocolate. Plástico. Uma embalagem de chocolate. Então, quando o Zantucci fala, não descarte a solução da queima, não descarte a solução da pirólise, não descarte a solução do aterro, todas elas têm um enquadramento legal, todas elas têm um critério de qualidade de emissão, porque a lei determina como tal. Mas vamos analisar o ciclo de vida e ver o que é necessário para aquele ponto do ciclo microeconômico. Vamos reaproveitar, Exatamente. vamos queimar, vamos destinar, vamos... A questão é posicionar da melhor forma dentro da cadeia, né? Alguém mapeou isso? É bom mapear. É isso mesmo, Tassi? Não é somente isso, é até mais. Primeiro, o que o Lalonde nos trouxe agora aqui, ele trouxe uma lembrança fora do Brasil, porque esse costume é da humanidade, né? Lá no Oceano Índico, França, dá para ficar em pé no meio do oceano, dá para subir no plástico. Não é qualquer navio que atravessa, não. Se for uma lancha, ela não passa no meio da ilha de plástico que nós temos lá, tá bom? E é importante que a gente perceba, que nós percebamos, né, que efetivamente a gestão do resíduo, ela tem que respeitar os problemas locais, o momento local, porque ela tem que respeitar a logística, ou seja, o lixo tem que ficar circulando o mínimo possível dentro do espaço. É inadmissível você ter saco plástico que foi emitido de um supermercado aí da cidade de Santos, por exemplo, lá no Oceano Índico. É inadmissível isso. E está lá, eu juro para você, França, está lá, o Lalonde sabe disso, né? Então, a gente, necessariamente, nós precisamos aprender a fazer a gestão local desse problema, para esse problema não se espalhar. Segundo, encontrar o melhor trabalhar em cima de marco regulatório, respeitar a lei no Brasil, que é um aspecto cultural que a gente não tem enraizado na nossa sociedade. Nós precisamos disso, dar valor à lei, porque a lei, por mais que ela seja uma medida, ela é uma medida que foi concebida baseada numa ciência, pelo menos, uma aparente ciência, pelo menos, porque houve discussão, passou pelo Congresso, passou por uma série de câmaras temáticas, pelo menos deveria ser essa a praxe. E no sentido da lei 12.305, até a própria lei que foi constituída agora, 14.026, do ano 2020, que está obrigando os prefeitos a buscarem essa reestruturação, o marco regulatório do lixo no âmbito das cidades, ela está trabalhando com ciência. E ela está vinculada com os protocolos internacionais que o Brasil está assinando, os compromissos de redução da emissão de carbono. O problema ambiental, ele é um problema difuso, ele é um problema para futuras gerações, ele é um problema que tem que ser tratado para o futuro, mas tem que ser tratado a partir de agora. Então, encontrar a melhor economia é o elemento mais importante. Da mesma forma que nós estamos jogando fora recursos em outros processos produtivos, nós poderíamos trazer esses recursos para a constituição de processos produtivos que sejam mais saudáveis para o meio ambiente. Essa é a grande proposta que nós temos para fazer. Vamos estudar, vamos constituir, vamos enxergar onde está esse dinheiro no âmbito de cada município, de cada localidade, para fazer a captação de recursos e poder envolver toda a sociedade na constituição de modelos de negócio de meio ambiente, o que vai trazer emprego e vai trazer um meio ambiente mais sustentável no âmbito daquela localidade. Ok, rapidamente eu quero ouvir a opinião do Coronel Vladimir sobre a mobilização dos prefeitos. Está um cenário favorável para que os prefeitos possam se reunir em consórcios para as soluções que o professor Tassi tem trazido aí? Parece que ele está trabalhando num projeto mais amplo, né, que envolvam várias cadeias de tratamento de resíduo, inclusive o biodigestor. Como é que está essa questão com a política na região, Coronel? Bem, a política na região, eu não trabalho diretamente em nenhuma
prefeitura aqui da região, entendeu? Mas eu, como gestor público, eu tenho acompanhado, né, o desenvolvimento, né, esse marco que a gente está discutindo aqui, e eu sei sim que os prefeitos estão se mobilizando, tá bem, para criar, né, uma usina dentro desse modal que nós estamos discutindo, e que é o que o Ministério Público, como foi colocado aí, né, dentro de uma pergunta, como que estava o Ministério Público, que é o que se espera, e nós estamos praticamente assim avançados, né, nessa política, tá bem? Então, realmente, os prefeitos da região estão preocupados e estão se mobilizando. Só que eu faço uma observação, tá? Que essa preocupação, né, com todo o respeito, não é nenhuma crítica a A ou B, né? Essa educação ambiental, tá bem? Isso já era para estar sendo discutido, isso já era para estar sendo, já era para ter sido implantado, né? A gente vê uma questão muito grande na educação, né? Principalmente das pessoas. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que selecionam, né, o lixo, né, por tipo de resíduo, né, inclusive por sacos aí diferenciados, e o lixeiro passa e coloca tudo na mesma caçamba, quer dizer. Então, a gente começa desde o problema básico, que é a educação das pessoas, né, e até até o executivo, né? Então, eu vejo o seguinte, que aqui na região, sim, os prefeitos estão preocupados, estão se mobilizando, sim, mas eu entendo, né, que todas essas providências, elas já tinham que ser tomadas, e essa usina aqui na região já era para ter sido implantada. Nós não temos que ver mais o lixo como lixo, nós temos que ver o lixo como ouro, como disse aqui, né, o professor e nosso advogado aí, né, o nosso lixo como ouro, né, de retorno, de benefícios para toda a população. É isso aí. João, rapidamente, o setor privado também está se mexendo? João, nos ouve? O setor privado também está se mexendo na região ou não? Opa, sim. Desculpa, porque eu ouço aí muito tem um baixo. delay, né? Tem um delay. Mas agora, desculpa. Hoje eu estive conversando com o Tassi e com o prefeito da região, de Palmares Paulista. Na verdade, se a gente traçar da cidade onde eu estou, que é Catanduva, nesse momento, se traçar, tem 32 cidades em volta. O lixo ainda é usado aterro sanitário. Eu acho que, conversando com o Tassi semana, juntando pequenas cidades, eu acho que dá para fazer um consórcio e dá para fazer essa reciclagem, né? Voltando na linha da linhaça, que era o motivo. Se juntar o lixo da cidade mais a vinhaça, dá para fazer o adubo, dá para fazer energia. Eu queria pessoas como a gente, que está aprendendo, eu principalmente estou aprendendo, e o Tassi está sendo um grande professor disso, e a gente está descobrindo aos poucos, e o conhecimento liberta, e a gente começa a ficar inquieto na nossa região. Então, o Tassi e outras pessoas que estão assistindo também têm essa dúvida e estejam aprendendo também com esse programa, e parabéns pela iniciativa. E eu gostaria de saber, Tassi, vai uma pergunta, se os pequenos municípios podem se juntar para fazer isso, porque às vezes acham que a iniciativa é só dos grandes municípios. Se juntar a vontade da usina, vontade das prefeituras com seus resíduos sólidos das cidades, o que é que pode ser feito com a energia? Então, por favor, aí, professor, tá em casa. Rapidamente, que estamos chegando no final já, por favor. Perfeito. Ô Sérgio, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento aqui e enaltecer, né, os amigos Vladimir e o João César, porque eles estão juntando os empresários do agronegócio, empresários da área de gestão de lixo, aqueles, Lawande, que estão fazendo uma coisa errada, não é coisa errada não, que estão fazendo um modal a ser superado, tá? Para que a gente possa dialogar com eles e poder implantar um modelo novo dentro da região, dentro dessa ideia.
Então você tem hoje uma região que é uma das regiões mais ricas do setor, com indústrias do setor agrosucraleiro. Veja, nós não estamos pensando mais em fazenda, produção rural, a ideia é do agronegócio, da agroindústria totalmente estruturada, que efetivamente, né, qualquer atividade humana gera impacto. Esses senhores que estão aqui, eles estão realmente percebendo essa possibilidade de juntar as partes para que nós constituamos um grande diálogo no âmbito da sociedade, dessa necessidade, principalmente daquela região, para que implantemos várias unidades podendo fazer o processo de gestão ambiental como deveria ser feito, né? Recuperando áreas, aproveitando exatamente o lixo como insumo, não como lixo, né? Nós trabalhamos como uma matéria-prima de novos processos produtivos, constituindo aquilo que nós chamamos de economia circular, que é um sonho que a gente precisa constituir a partir de então e que vai acabar gerando dignidade para todos e salvar o próprio planeta. É isso aí. Já aproveito para deixar um abraço a todos aí, Sérgio. Obrigado, tá? Vamos facilitar, que eu sei que está chegando no fim. Antônio, finalizando aqui, veja que loucura, né? Nós estávamos com problema com a questão dos fertilizantes, mas esse projeto pode até cooperar com o país, especialmente com o interior de São Paulo, na produção de terra orgânica, terra que vai cooperar no sentido de recuperação. Adubo organo-mineral. Adubo organo-mineral. Então, é um problema e a gente está do outro lado aqui com uma solução que pode ser transformar o resíduo contaminante com algo que vai colaborar ou cooperar com esse outro problema causado pela guerra. Eu gosto de vir aqui justamente porque aqui não vem gente que chora, vem gente que vende lenço. Então, sempre que eu venho aqui, eu encontro pessoas maravilhosas, o Tassi, o Coronel Vladimir, o Zantucci, que reencontro agora. Sempre que há uma necessidade, procure na natureza os seus próprios ciclos, especialmente quando você trata de pedologia, que é o estudo do solo, que é o que o Tassi está falando, de renutrir o solo para uma finalidade, né, de recuperar uma área degradada para uma finalidade. O ciclo do enxofre, o ciclo do carbono, como é que a gente contribui disso com a vinhaça que está me prejudicando? É possível? É bem possível. E eles acharam a saída. É maravilhoso. Luiz. Olha, tem uma máxima da engenharia que todo mundo conhece, né? Não falta engenharia, falta dinheiro, né? O que o dinheiro puder pagar, a engenharia resolve. Né, Tassi? Então, assim, tudo é estudo, tudo é... Chama a gente que a gente resolve. Dou meu número já. É isso aí. Eu vou pedir para a produção colocar, então, no vídeo, os convidados especiais. Primeiro, o Coronel Vladimir. Por favor, deixa o Coronel Vladimir destacado no vídeo aí. Coronel Vladimir, ele que é o coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, graduado em Direito e Gestão Pública, mestre e doutor pelo Centro de Altos Estudos de Segurança Pública, com vasta experiência em desenvolvimento humano e das cidades. Coronel, muito obrigado pela sua participação e espero que um dia possamos recebê-lo aqui em nossos estúdios. Por favor, deixe na tela. Sempre. Deixe na tela agora o João César Gomes. João César Gomes, que é empresário, educador físico, com MBA em Administração pela USP de Ribeirão Preto. Moraes. João César Moraes. Na verdade, já escreveu César Gomes Moraes, né? Eu tenho aqui, então, acho que eu falei o nome pela metade, mas vamos lá, a produção me ajudou aqui. Ele que é empreendedor social na região de Catanduva e Ribeirão Preto, e trabalha com suporte da juventude vulnerável e de dependentes químicos naquela região. João, muito obrigado pela sua participação. Espero que possamos recebê-lo em breve aqui no nosso estúdio, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Legal. E agora o professor Tassi, ele que já é sócio do programa, está sempre conosco aqui. Destaca ele aí, por favor, produção. O Jorge Bernardino Tassi Júnior, que é empreendedor social, professor universitário, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, pesquisador sobre violência e desenvolvimento humano, cofundador da plataforma The Mindset, filósofo, poeta e nosso colaborador permanente aqui. Advogado. Bom, eu falei que você é mestre em Direito aqui, mas advogado também, né? Advogado você faz bico. Por favor, Tanta que coisa. orgulho. Deus abençoe vocês aí. E vamos fazer o direito na sociedade. Obrigado, Sérgio, sempre. Estou à disposição, meu cara. É isso aí, Tassi. E aqui no estúdio, eu comecei por quem quando eu abri o programa? Eu comecei pelo aonde? Então agora eu vou começar me despedindo pelo Luiz. Bora. Luiz, você que é engenheiro, né? Engenheiro e fiscal ambiental, já foi secretário de Obras e Serviços Públicos de São Vicente, não é isso? Obras e Meio Ambiente. Obras e Meio Ambiente.
Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço a participação, o convite, né? E desculpa ter falado alguma bobagem se eu falei. Né? Você nunca faz isso. E aqui o Antônio Elian Lawande Júnior, é isso? Antônio, que é também nosso colega advogado. Deixa eu ler um pouquinho rapidinho aqui o currículo do Antônio. Deixa nele, por favor. Advogado doutor, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado pela Universidade de Tampere, na Finlândia, professor universitário e advogado do Estado de São Paulo. Antônio, não vai embora não, que daqui a pouco a gente vai fazer um outro programa com uma personalidade ilustre, mas, de qualquer maneira, vamos nos despedir aqui. Muito obrigado mais uma vez. A comando, sempre. E você que nos Obrigado acompanhou em mais uma jornada Valeu, do pessoal, protagonismo. obrigado. Obrigado. Deixa eu me despedir aqui, pô. E a você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, aqui com as nossas brincadeiras, com os nossos colegas, com os nossos convidados. Espero que tenha gostado. Divulgue o nosso projeto. Até a próxima semana. Chique. Boa.